Esse é o Davi Guielov da Silva. Ele tem 10 anos. Animado, brincando no parquinho, ainda não tem dimensão de que a sua história de vida agora está eternizada em Santa Catarina. A sanção da lei, que institui a Semana Estadual de Conscientização da Síndrome de Dravet, é resultado de uma década de buscas por respostas, que começou com um simples banho no inverno, quando ele tinha apenas 4 meses. Eu fui dar um banho nele, era inverno, no mês de julho. Eu coloquei o aquecedor para ficar mais confortável em casa. E logo depois do banho, quando eu estava secando ele, tinha vestido, ele ficou estranho, ficou rígido. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu nunca tinha visto uma crise convulsiva. Eu achei que fosse porque a roupinha dele estava apertada. Peguei uma tesoura, cortei, chamei meu marido para ver. Não era o problema na roupa. E ele ligou para os bombeiros perguntaram o que era, que estava acontecendo, quais eram os sintomas que a gente via. E eles disseram que ele estava tendo uma crise convulsiva, que eles já estavam vindo. Eles chegaram um pouquinho depois, a crise já tinha passado, mas ele ficou com uma paralisia de TOD. Hoje a gente sabe que se chama paralisia de TOD. A orientação foi só, se acontecer de novo, procura um médico, que a gente não pode fazer nada. Ok, a gente ficou muito assustado, extremamente, mas seguia a vida, né? A família retornou para casa e apenas 2 dias depois, uma nova crise aconteceu. Então foi uma crise de mais de 30 minutos. A segunda crise dele já. A gente entrou com remédio, mas 2 dias depois ele teve de novo. Aí nessa terceira convulsão, que também foi muito prolongada, parou antes da gente chegar no hospital, mas a gente já estava indo para o hospital em Balneário Camboriú. Naquela madrugada a gente já fez todos os exames que se fazem para quando se tem convulsão. Aí a partir dessa terceira vez ele começou a internar. Internava, ficava 1 semana no hospital internado com fenitoína, que é o protocolo para convulsão. E os nossos 2 primeiros anos com ele foram assim, de chegar em casa, 2 dias depois, 3 dias, 1 semana, ir para o hospital de novo. Foi quando, pela primeira vez, um médico falou sobre a síndrome de Dravet. E o doutor veio e falou para mim assim: Annelise, mãe, pensando em tudo que tem acontecido com o Davi, tudo que tu tem relatado pra gente, que eu estou vendo, eu tô chegando numa conclusão que ele tem um problema que se chama síndrome de Dravet, e a gente vai precisar fazer um exame para ter essa confirmação, mas eu tenho quase certeza que é isso, um pré-diagnóstico. Então, a gente teve pré-diagnóstico com 7 meses, foi muito rápido. E ele falou: mãe, a síndrome... Aí deu tudo o que poderia acontecer, né? Ele é uma síndrome muito rara, de muito difícil controle. Ele provavelmente não vai andar, não vai falar. Enfim, vocês vão ter uma vida muito difícil, vocês precisam se preparar para isso. Eu engoli o choro, né? E perguntei, falei: doutor, a gente vai fazer o que for preciso para que ele fique bem. O que existe? Ele falou: mãe, não existe nada. Eu chorei muito. Por 2 dias a gente chorou, né? Por 2 dias a gente chorou assim, desesperadamente. Até que no segundo dia, no final do segundo dia, ele me chamou para conversar e falou assim: amor, chorar não vai adiantar. Chorar não vai adiantar. A gente precisa lutar por ele. É o nosso filho e a gente vai lutar por ele. E a luta seguiu, dia após dia. Eu comecei a fazer pesquisa na internet para ver o que se tinha em países de primeiro mundo, na questão de tratamento, de medicamento, para a gente ter um norte, ter uma referência. Sim. Já que o médico já tinha falado que não tinha cura. Verdade. Mas ao menos um tratamento mais adequado, né? E a doença, no caso, a síndrome, o padrão dela muda. Né? E quando muda o padrão, tem que reformular novamente as dosagens, as medicações, ou buscar novas medicações para tentar estabilizar novamente. É uma dificuldade que a gente enfrenta também, que os médicos enfrentam, é isso, né? Não dá para deixar sempre no medicamento só, tem que estar sempre ajustando dose, entrar com uma medicação nova. É importante falar também que assim, ele não tinha... O cérebro dele era normal, né? Então, o intelecto dele era normal. Por conta das convulsões, ele começou a ter esse atraso. Ele fez no início também bastante fisioterapia. Para falar também, ele demorou para falar, com fono.
Em conversa com um amigo, surgiu a ideia de fazer o primeiro livro sobre a síndrome publicada no Brasil. O livro surgiu de uma conversa com um colega meu de trabalho, né? O pessoal acompanha muito de perto o que eu passo. É um jornalista, o Álvaro José, e ele comentou de se ele poderia publicar a nossa história. E a gente conversou, né? A gente não queria se expor, mas a gente viu que esse passo era importante. Alguém tinha que, né, tomar essa atitude para que as pessoas viessem conhecer não só a doença em si, mas o impacto que ela gera. A história de Davi deixa de ser um capítulo à parte e passa a integrar o calendário de Santa Catarina, reafirmando que a informação também é saúde pública. A Semana Estadual de Conscientização, fixada anualmente na semana do dia 22 de março, data do aniversário de Davi, visa ampliar o conhecimento sobre a doença. O objetivo é informar sobre o diagnóstico precoce, os sintomas, a assistência e avanços científicos. A história do Davi seja mais conhecida, e não para que a história seja conhecida, mas que para pessoas possam conhecer a síndrome e saber identificar, para que tenha um diagnóstico mais rápido. Foram 9 anos, 10 anos de luta. E hoje a gente tem uma lei, né? Se a gente não tivesse feito isso lá atrás, não tivesse se exposto, né? O livro colaborou muito para isso, né? Que as pessoas viessem conhecer. A gente conheceu muitas pessoas que nos ajudaram para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Obrigado, pessoal, por assistir.